So we're talking about a fathering generation. Então a gente estava falando sobre uma geração de paternidade. That God is restoring fathering, Deus está restaurando a paternidade. and this will produce a change in the way we experience leadership. E isso produzirá uma mudança na forma como nós experimentamos a liderança. I believe the 2020s will be the greatest decade of human history. Eu tenho um pressentimento de que a próxima década, a década de 2020, será uma das melhores décadas da existência humana. Right now in nations, millions of people are coming into the kingdom of God. Nesse exato momento, em muitas nações, milhões e milhões de pessoas estão se aproximando do reino de Deus. In the nation of Iran, millions are being born again. Na nação do Irã, milhões estão nascendo de novo. The structures of human government As estruturas de governo humano will be challenged by a new generation. será desafiada por uma nova geração. And in the fathering anointing E a unção do Pai is what prepares us é o que nos prepara to receive the inheritance para recebermos a herança and to expand the inheritance in our e generation. para expandir essa herança no meio de nossa geração. There are things that God intends to do in nations. Existem coisas que Deus pretende fazer nas nações They have not happened yet, que ainda não aconteceram, but this is the time. mas agora é o tempo. A new season is coming. Uma nova temporada está se aproximando. Actually, a new time is coming. A new time. Um not novo just season. tempo está vindo. Jesus said the times and the seasons are in the Father's hands. Jesus falou que os tempos e as estações estão nas mãos do Pai. So a time is like a new era. Então o tempo é como uma nova era. Seasons continue. Temporadas continuam. Here you are in the springtime. Então você está, de repente, na primavera. We are entering the autumn Agora estamos entrando no outono, because our hemispheres are opposite. porque nossos hemisférios são opostos. But the seasons continue. Mas essas temporadas, essas estações continuam. There is plowing and planting, Você tem o plantar, o colher, and a time of growing, existe o tempo de crescer and then a season of e harvest. depois o tempo da colheita. These are the seasons. Essas são as estações. But we're entering a new era or a new time. Mas agora a gente está entrando num novo tempo, numa nova era. We should expect that the same seasons are now going to produce much more than they did E nós before. podemos esperar que as mesmas estações vão agora produzir muito mais do que antes. You say, what is the difference? E vocês podem perguntar, então qual é a diferença? Why will we have better harvest? Por que teremos uma colheita melhor agora? It's because of fathering. É por causa do Pai. Jesus learned obedience. Jesus obedeceu a ser obediente. Ele Aprendeu a ser obediente. He learned to obey by submitting to his father's process. Ele aprendeu a obedecer através da submissão ao processo do Pai. Not everybody is going to be successful. Nem todo mundo vai ter sucesso nisso. Unfortunately, Infelizmente, some people quit. alguns desistem. In other words, instead of having the strength of will Em vez de terem a força de vontade to continue in the process, para continuar no processo, they quit. elas They desistem. give up. Elas entregam, desistem. They say, this is too hard. Eles falam, isso é difícil demais para mim. You see, you will be tested, Então percebam, vocês serão testados. and every test you pass E cada teste ao qual vocês passarem will prepare you for another test. vão prepará-los para um novo teste. Cheer up, it's going to get worse. Fiquem animados, porque vai ficar pior. Because your greatest tests come at the end. Porque o teste dos testes vem no final. And this is what the writer in the book of Hebrews is talking about. E é a respeito disso que o autor de Hebreus está falando. You think when I'm young I will face my great tests. Você pensa que quando você é mais jovem é quando você vai enfrentar seus maiores desafios. Finally I'll be ready. Então, finalmente, eu estou pronto. And then I can go do what I need to do. E agora eu posso ir e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Because I'm prepared. Porque eu estou preparado.
But in the kingdom, Mas no reino, your spiritual preparation never stops a sua preparação espiritual nunca termina. because the next test is more difficult. Porque sempre o próximo teste vai ser mais difícil do que o anterior. And the process through which Jesus was prepared E o processo dentro do qual Jesus foi preparado became more and more se intense tornou mais e mais intenso. until he came to Gethsemane. Até que ele chegou no Getsemane. And there, just before the cross, E ali, logo antes da cruz, he had his greatest test of obedience. foi o grande teste, o maior teste de obediência dele. And so he turned to his father Então ele se virou para o and he pai, prayed, ele orou, and his father sent an angel to strengthen him. e aí o pai mandou os anjos para fortalecerem Jesus. Wow. Uau! You see the connection between Jesus and his father, Então você perceba que a conexão entre Jesus e seu pai, that he continues to submit, à medida que ele continuava a se submeter, the process continues to teach him o obedience, processo continuava ensinando a ele obediência, then he's ready for the cross. então ele estava finalmente pronto para a cruz. And on the cross is his greatest test of submission, E na cruz ele passaria pelo maior teste de submissão, because the last words he speaks, porque as últimas palavras dele, Father, I release my spirit. Pai, eu libero meu espírito. So he submitted his spirit, Ele submeteu o espírito dele a Deus. and he died. E ele morreu. But his father raised him from among the dead. Mas o pai o ressuscitou do meio dos mortos. Wow. Uau! So we learn from Jesus Então nós podemos aprender a partir de Jesus, that our process of preparation nosso processo de preparação, that positions us for our destiny que nos posiciona em direção ao nosso destino, requires us to gain strength. requer que nos tornemos mais fortes. So the strength of will, Por exemplo, a força de vontade, the strength of will to not quit. a força de vontade para não desistir. And this is the conclusion of Hebrews 12. E essa é a conclusão de Hebreus 12. We've had natural fathers, Nós tivemos pais naturais and they taught us e eles nos ensinaram by discipline. através da disciplina. We have a heavenly Father, Nós temos um Pai celestial and He is disciplining us. e Ele está nos disciplinando. His discipline stops unwanted behaviors Ele para de disciplinar a partir de alguns comportamentos and creates habits of righteousness, right behaviors. Hã? It creates right behaviors. Ele cria comportamentos corretos. And then He begins to identify what spiritual fathers do. Então aí a gente começa a identificar o que pais espirituais fazem. From our position of oversight, De uma posição de olhar de cima, we provide strength, eles nos dão força, the strength of will a força de vontade to continue. para continuar. Doesn't just come from encouragement. Não vem apenas a partir do encorajamento, Oh, fathers are very encouraging. apesar de pais serem encorajadores, But it comes from discipline. mas vem também a partir da disciplina. It comes from the strength of will that a father has Vem a partir da força de vontade que um pai tem to make you accountable for what you should do. para fazer você responsável por aquilo que você tem que fazer. And fathers have this strength of will E pais têm a força de vontade because they can see where God wants you to go. porque eles conseguem ver aonde Deus quer que você chegue. That's what's powerful to a father. Isso é o que é realmente importante e poderoso para um pai. Because the father can see how your behavior is producing purpose, Um pai pode perceber se o seu comportamento está produzindo propósito and a father can see if your behavior is moving you away from purpose. ou se o seu comportamento está te distanciando. And so the book of Hebrews then talks about a man. Então, o livro de Hebreus fala a respeito de um homem. His name was Esau. O nome dele era Esaú. You remember that Isaac had two sons, Vocês lembram que Isaac teve 2 filhos, Jacob and Esau. Jacó e Esaú. And even before they were born, E logo antes de serem nascidos, there was a great fight. They fought with one eles another. brigaram entre eles. And they were fighting before they were born. E eles já brigavam antes de nascer. So much so that their mother asked God, what's happening here? Tanto que a mãe deles perguntou a Deus, o que está acontecendo aqui, Deus? And God said E Deus disse, that the younger one is going to have
more authority than the older one. Deus falou, o mais novo vai ter mais autoridade do que o mais velho. So Esau was born first, Então Esaú nasceu primeiro, and so he would have been the firstborn, ele foi o primeiro nascido, and he would have received a double or a two portions ele of teria inheritance. recebido uma porção dobrada de sua herança, He would have received more inheritance than his brother Jacob. ele teria recebido mais herança do que seu irmão Jacó. But the Bible tells us that Esau did not value the inheritance. Mas a Bíblia nos ensina que Esaú não valorizou a sua herança. And because of this, E por causa disso, he lost his inheritance, ele perdeu a sua herança, all of it. toda a sua herança. And Jacob, E Jacó, who would become Israel, que se tornou Israel, was the inheritor. foi o herdeiro. So we don't say Abraham, Isaac, and Esau. Então a gente não fala Abraão, Isaac e Esaú. We don't say Abraham, Isaac, even and Jacob, A gente nem fala Abraão, Isaac Ok. e Jacó, because God changed his name to Israel. porque Deus mudou seu nome para He Israel. said Abraham, Isaac, and Israel. Abraão, Isaac e Israel. Who had 12 sons, E os 12 filhos became the 12 tribes, se tornaram as 12 tribos and they received the inheritance of the land, the Holy Land. e eles receberam a herança da terra prometida. So that is the natural way of understanding kingdom. Então essa é a forma natural de entender o reino. And now in the book of Hebrews, E agora nós olhamos para Hebreus, speaking of spiritual fathering, falando de paternidade espiritual, but he refers to Esau, mas ele se refere a Esaú and he said Esau was a man who lost his inheritance. e ele fala que Esaú foi o homem que perdeu a sua herança. So how did this happen? E como isso aconteceu? He said he quit the process. Ele abortou o processo. He didn't learn obedience. Ele não aprendeu a ser Did obediente. not submit. Ele não se submeteu. And he began to value things other than the inheritance. E ele começou a valorizar outras coisas mais do que sua própria herança. Later on, he realized E mais tarde ele percebeu that he had lost his inheritance. que ele tinha perdido sua herança. And so the book of Hebrews said, Então o livro de Hebreus fala, people like Esau pessoas como Esaú, who quit the process que desistem no meio do processo, will become bitter. se tornarão amargas. They'll have a place of regret in Eles their. terão um lugar de arrependimento e angústia dentro delas. And these people become a problem for everybody. E essas pessoas se tornam um problema para todo mundo. Someone who quits in the process Alguém que desiste no meio do processo will attack the inheritors vai atacar os herdeiros. and will attack the fathering leaders E também vai atacar os pais espirituais. because they are bitter. Porque eles estão angustiados e nervosos, magoados. They've lost something Eles perderam algo and they're grieving e eles estão sentindo mal por causa and disso. they keep on grieving. E eles continuam sentindo mal. See, they're grieving something that does not belong to them. E eles estão incomodados com algo que não pertence a You eles. say, this is mine. Eles falam, isso é meu. That's a delusion. Essa é uma ilusão. It's not yours. Não é seu. So when you don't receive it, Porque quando você não recebe, then you grieve the loss. então você sente a perda. In natural process of grieving, E o processo natural de sentir a perda, you lose a loved one, você, por exemplo, perde uma pessoa amada, and they were your loved one, e essa pessoa era a sua pessoa amada, and you begin to grieve them, então você começa a se sentir mal and you go through a cycle, e você passa por um and ciclo, the cycle brings healing, mas esse ciclo traz cura and you're not bitter about the loss. e você deixa de se tornar magoado com a perda. But when you think something belongs to you, Mas quando você pensa que algo pertence a você and it doesn't belong to you, e não pertence a você and you don't receive it, e você não recebeu, then you begin to mourn the loss of something that was never yours. então você começa a reclamar da perda de algo que nunca foi seu. And you can never stop grieving. E você nunca para de reclamar. And your grieving becomes bitterness, E essa reclamação se torna mágoa. and then you become a problem. E aí você se torna um problema. You see, fathering leaders Então percebam, a paternidade dos pais can see what God's purpose is for your life. permite a eles enxergar o propósito para a vida de And vocês. what always happens, E o que sempre acontece, the fathering leader says, os pais espirituais, this is what I see for your future. isso é o que eu vejo para o seu futuro.
This is what's been confirmed. Isso é o que foi confirmado. You've heard words from God. Você escutou palavras de Deus. I've heard words from God. Eu escutei palavras de Deus. Other people have heard words from Outras God. pessoas escutaram palavras de Deus. We understand your disposition. Nós entendemos sua disposição. I understand how God is working in your life. Eu entendo como Deus está trabalhando na sua vida. I can see where God's where you're going. Eu posso perceber aonde Deus está te levando. Then I can see the process that will get you there. E eu também consigo enxergar o processo que vai te levar até lá. And the spiritual children say, E os filhos espirituais dizem, oh yes, oh yes, I agree. eu concordo. I am ready. Eu estou pronto. I submit to the Eu me process. submeto ao processo. But some say, Mas alguns dizem, oh no, ah não, I am so amazing. ah eu sou I'm demais. so wonderful. Eu sou tão lindo. God is going to give me everything. Deus vai me dar tudo. You don't know. You're not smart enough. Você não sabe as Father, coisas, você não entende nada. I don't need to hear from a spiritual father. Eu não preciso escutar isso de um pai espiritual. God tells me. Deus fala direto comigo. I don't need any leaders. Eu não preciso de nenhum líder. And so they embrace a delusion. Então eles se abraçam uma ilusão And then they can never find a ministry e eles nunca conseguem encontrar um ministério that can see their delusion. que consegue aceitar a sua ilusão. So they just wander around. Então eles começam a perambular de um ministério a outro. This is what happened to Esau. É isso que aconteceu com Esaú. He was a vagabond, Ele era um vagabundo and he never had a spiritual father. e ele nunca teve um pai espiritual. And he continued to mourn the loss of something that was never his. Durante toda a vida ele sempre reclamou da perda de algo que nunca foi dele. And he became angry, E ele se tornou nervoso and he attacked Jacob, e ele atacou Jacó and he became the enemy of the kingdom. e ele se tornou um inimigo do reino. And so the writer of the Hebrews Então o autor de Hebreus says two things to fathers. fala duas coisas aos pais. As a father, Como um pai, keep spiritual children in the process. mantenham os seus filhos espirituais no processo. If they leave, if they quit, Se eles desistirem, do not allow them to release poison não permita que eles liberem veneno back into the true authentic sons. de volta para os seus filhos autênticos. Now you're going to see and experience, Então vocês vão experimentar you algo, already have, ou talvez já tenham experimentado, the terrible truth que é uma terrível verdade, that some people don't make it. que algumas pessoas não conseguem chegar até lá. Nothing they do Nada do que elas fazem can destroy your purpose pode destruir o propósito de unless vocês, you drink some of their poison. a não ser que você decida beber um pouquinho do veneno And it deles. is the responsibility of fathers A responsabilidade dos to pais say to you, é dizer a vocês, that person, aquela pessoa that's an Esau. é um Esaú. They quit the process. Eles desistiram do processo, They believe a delusion. eles acreditam numa And ilusão they're wrong. e eles estão errados. And they will poison your mind E eles vão envenenar a mente de by vocês distracting you away. e distrair vocês. Don't listen. Não escutem, Don't listen. não escutem, Don't listen. não escutem. So fathers not only give you strength to continue the process, Então os pais não vão apenas dar força para que vocês continuem o processo, but they also protect you mas eles também os protegem from drinking the poison de beber o veneno from those who quit. daqueles que desistem. See, that's very serious. E isso é muito sério. Of course it's serious. Claro que é sério. We're talking about your purpose. Nós estamos falando a respeito do propósito de vocês. Talking about your destiny. Nós estamos falando a respeito do destino de We're vocês. talking about what will cause you to fulfill your purpose Nós estamos falando daquilo que levará você a cumprir o seu destino, or will cause you to miss your purpose. ou aquilo que vai fazer você perder o seu destino. That's how important spiritual fathers will be in your life. Esse é um dos grandes motivos, dentre os quais os pais espirituais serão importantes para vocês. So we're talking about inheritance. Então estamos falando sobre herança. Everybody say inheritance. Todo mundo fala herança. When I came to Brazil, Quando eu vim ao Brasil, I had received a vision from God. eu tive uma visão de Deus, And in that vision, e nessa visão, Jesus said to me, Jesus me falou:
There are spiritual inheritances Existem heranças espirituais from African nations, de nações africanas, from European nations, de nações europeias, from Asian nations, de nações asiáticas, of things of kingdom inheritance. heranças do reino. And people did not fulfill E as the pessoas purpose não of God. cumpriram o propósito de Deus. So the inheritance Então a herança I couldn't give to them. eu não pude dar a eles. These people were like Esau. Essas pessoas foram como Esaú. He would not do with his life and inheritance what God wanted him to do. Eles não fizeram nessa vida como herdeiros aquilo que Deus queria que eles fizessem. So God said, I'm not going to give you an inheritance Então Deus falou a eles: eu não vou dar a vocês herança if you're going to waste the inheritance. se você vai desperdiçar essa I'm herança. going to give the inheritance to Jacob. Eu vou dar a herança a Jacó. Wow. Uau! So he started with Abraham. Então começou com Abraão. He said, I choose Abraham because I know he will order his children. Eu escolhi Abraão porque eu sei que Abraão vai ajudar seus filhos, ensinar seus filhos. So Abraham passed the inheritance to Isaac. Então Abraão passou a herança para And then Isaac Isaac gave the inheritance to Jacob. e Isaac deu herança para Jacó. Because God is looking for people he can trust with the inheritance. Porque Deus está procurando pessoas às quais ele pode confiar a sua herança. You see, God will not allow his purpose to be destroyed. Deus não permitirá que seu propósito seja destruído. So he is looking for inheritors. Então ele está buscando herdeiros. Are you listening carefully? Vocês estão escutando? Two people are listening. 2 pessoas estão escutando. Very good. Muito bom. You can't destroy God's purpose. Você pode destruir o seu propósito. So if you are not going to fulfill his purpose, Então, se você não vai cumprir o propósito you dele, will give your inheritance to someone else. ele vai dar a herança de vocês para outra pessoa. So God said to me, Então Deus falou para mim: nations of Africa, nações da África, Of Europe, da Europa, Asia. da Ásia, there are spiritual inheritances existem heranças espirituais that those people did not fulfill. que essas pessoas não receberam. So I preserved the inheritance. Então eu preservei essas heranças. And now E agora I'm going to give the inheritance to Brazilians. eu vou entregar essas heranças para o Brasil. And when I heard what God said, E quando eu escutei o que Deus falou, I began to understand eu comecei a entender that for Brazil to receive these inheritances, que para o Brasil receber essa herança, then Brazil must become a fathering nation. o Brasil precisa se tornar uma nação de paternidade. Wow. And if Brazil will be a fathering nation, E se o Brasil se tornar uma nação de paternidade, then Brazil must have fathering leaders. o Brasil precisa ter pais líderes And a change in the spirit of leadership e transformar o seu espírito de liderança coming to this nation, que está vindo para esse and país leaders of kingdom ministries e líderes do reino nos ministérios who lead the church vão liderar a igreja, are going to begin to function as spiritual fathers. vão começar a funcionar como pais espirituais. Wow. So the change is so big Então a mudança é tão grande because a fathering nation porque uma nação de is paternidade, going to have influence on African nations, porque essa nação vai ter influência sobre nações na África, European nations, nações na Europa, and Asian nations, nações na Ásia. which means that God is going to prepare Brazilian people Isso quer dizer que Deus está preparando o povo brasileiro to receive inheritances para receber herança that are very ancient, que são muito antigas, that through spiritual generations que através de gerações are espirituais coming to your life. estão sendo depositadas na vida de vocês. Many of you and your generations, your DNA, Entre muitos de vocês, sua geração, seu DNA, there's the blood of African and European and Asian tem nations. muita gente aqui de descendência europeia, asiática e africana. And here's Brazil, E aqui está o Brasil. right now, Agora, filled with people. cheio de pessoas, And God is saying to you, e Deus vai mandar vocês. I want to trust you Deus está falando para vocês, eu quero confiar em with vocês, the inheritances of nations. com as heranças das nações. So I'm going to prepare you. Então eu vou prepará-los. It's not going to be easy. Não vai ser fácil. You say, well, I just want to live an easy life. Então se você falar, mas eu só quero viver uma vida tranquila. Sorry,
Desculpa, It's not your decision. não é a sua decisão. You didn't create yourself, Você não se criou and you didn't create your destiny. e você não criou o seu destino. So you have a choice. Então vocês têm uma decisão a tomar. Will I submit to God's process, Eu vou me submeter ao processo de or Deus will I become like Esau? ou eu vou me tornar um Esaú? It's a very serious time. É um tempo muito sério. And I know E eu sei that you are willing to receive the challenge, que vocês estão dispostos a receber esse desafio and you are willing to continue the process. e vocês estão dispostos a continuar o processo. So don't be distracted Então não se deixem distrair if people quit. se pessoas desistirem. Maintain your passion. Mantenham a sua paixão, Passion for purpose. paixão pelo propósito. Deepen your submission. Aprofunde a sua submissão, Because submission to the process porque a submissão ao processo will teach you how to obey. vai ensiná-lo a ser obediente. Amen. Amém. Now, for just a few moments, I want to talk about levels of fathering, Então agora eu quero falar durante algum tempo sobre níveis de paternidade, because we have personal fathers, porque nós temos pais pessoais, fathers who lead ministries, pais que lideram ministérios, fathers who lead nations, pais que lideram nações, and we have some leaders who are global fathers. e nós temos líderes globais também. In our nation, Na nossa nação, we had a man named Billy Graham. nós tivemos um homem chamado Billy Graham. Now, I never met Billy Graham. Eu nunca conheci o Billy pessoalmente. I heard him preach, Eu ouvi ele pregar, and I read his books, eu li os seus livros, but I never knew him, never met him. mas eu nunca o conheci pessoalmente. He never knew my name. Ele nunca soube do meu He nome, doesn't know I even exist. ele nem sabia que eu existia, But he was a spiritual father to my generation. mas ele foi um pai espiritual para a minha geração. I was fathered Eu fui, by his leadership. eu recebi a paternidade da liderança But dele. he fathered at an international level. Mas a paternidade dele era exercida num nível internacional. I didn't receive from him personally Eu não recebi diretamente dele, in the sense that he was a personal father to my no life. sentido de que ele era um pai pessoal para mim na minha vida. But his influence, Mas a sua I influência, said his influence, eu disse a sua influência, I said his eu influence disse a sua influência was strong era forte in many nations em muitas nações and in my generation. e na minha geração. That's an international father. Esse é um pai internacional. And usually you are fathered by them E normalmente vocês têm uma relação de paternidade com eles, because you hear their teachings, porque vocês escutam os seus ensinamentos, you read their books. vocês leem os seus livros, Of course, now you can watch them on YouTube. e hoje é fácil, você pode vê-los no YouTube, But their contact with them is not personal. mas o seu contato com eles não é pessoal. They're not going to come to your house, Eles não vão vir até a sua casa, move into the back room, ir até o quarto do fundo and live with you. e morar com vocês. Nor they're not going to be in your city Eles não vão estar na sua cidade and live there all the time. e morar lá o tempo todo, So you can have interaction with them para que every vocês day. possam interagir com ele todo They dia. may not even know your name, Talvez eles nem saibam os seus nomes, but their message mas a mensagem and their e a influence sua influência and their character e o seu caráter and their integrity e a sua integridade and revelation e a sua revelação becomes available to you. se torna disponível a vocês. And Brazil has these kind of leaders. E o Brasil tem esse tipo de líderes. One of the reasons I know that Brazil is marked to be a fathering nation Um dos motivos que eu sei que o Brasil está marcado para ser uma nação de paternidade, is that God has been faithful porque Deus tem sido fiel to send to Brazil para mandar ao Brasil these kind of fathering leaders. esse tipo de pais espirituais, líderes. God has sent fathering leaders Deus tem enviado pais líderes from other nations de outras nações to Brazil para o Brasil over the decades, nas últimas décadas. and they have poured out their lives E eles entregaram suas vidas because God sent them. porque Deus os enviou. Now, I've been coming to Brazil for 15 years, Eu já venho ao Brasil há 15 anos and I love Brazil, e eu amo o Brasil. and my wife loves E Brazil, minha esposa ama o Brasil. and I love the people E eu amo as pessoas and the food, e a comida. and I'm at home here, E eu me sinto em casa aqui. and I've never felt unsafe. E nunca me senti desprotegido. I just feel like I'm at home when I'm in Sempre me Brazil, sinto em casa no Brasil. because God sent me here. Porque Deus me mandou aqui. God sent me here, Deus me mandou aqui. and I spent my own money
Eu gasto do meu próprio dinheiro, gave my own time, o meu próprio tempo, and even during the time when my son was dying of leukemia, e mesmo no tempo que meu filho estava morrendo de leucemia, I kept coming to Brazil. eu continuava vindo para o Brasil. I did that E eu fiz isso because God sent me to this nation. porque Deus me enviou para essa nação. And I'm mentioning that E eu estou mencionando isso a because I'm vocês, just one of hundreds, que eu sou um de centenas of leaders. centenas de And líderes God has targeted Brazil que Deus enviou ao Brasil for you to receive this kind of fathering leadership. para que vocês recebessem esse tipo de liderança e paternidade. And we'll continue to have some influence. E nós continuaremos a ter influência, But now, mas agora you're going to have Brazilian fathers. vocês vão ter pais brasileiros. I'm not saying you didn't have Brazilian fathers, Eu não estou dizendo que vocês não tinham pais brasileiros, because you did. porque vocês tinham, But what I mean mas o que eu quero dizer, is that this nation essa nação that was once almost completely Roman Catholic que era praticamente inteiramente católica romana, is soon approaching está se aproximando a time when there will be more evangelicals in Brazil than any other kind tempo of se religion. aproxima onde vão haver mais evangélicos do que qualquer outra religião. And you're becoming a fathering E nation. vocês estão se tornando uma nação de paternidade. And this is the time when God is raising fathers who father nations. E é esse momento que Deus está levantando pais que vão ter uma relação de paternidade com outras And nações. these are Brazilian fathers. E esses serão pais brasileiros. And giving them influence. E Deus está entregando a eles influência. And their voices will be heard E a voz deles será ouvida in other nations. em outras nações. And other nations will say, E outras nações dirão: our nation nossa nação was fathered by Brazilian fathers. estabeleceu uma relação de paternidade com a nação brasileira. So you have fathers at this level. Então você tem pais nesse nível. You should read their books. Vocês devem ler os seus livros. You should read their books. Leiam os livros deles. My spiritual leader, Dutch Sheets, Meu líder espiritual, is Dutch Sheets. Dutch Sheets. It was written, I think, the best book on intercession. Eu acho que ele escreveu o melhor livro que existe sobre intercessão. It's available in more than 50 nations Está disponível em mais de 50 nações. and sold several million copies. E já vendeu milhões de And cópias. it's available in Portuguese. Está disponível em português também. And you should read this book. E vocês deveriam ler esse livro. In fact, you should read every book that Dutch Sheets Aliás, writes. vocês devem ler todos os livros que ele escreveu. He fathers at this level. Ele tem uma relação de paternidade nesse nível. Is anybody listening? Então, escutem. Nobody's listening. Is anybody listening? Alguém está escutando? You see, that fathering is available, Então, essa relação de paternidade está disponível. but that person's not going to come to your house Mas essa pessoa não vai vir até a sua casa and read you the book. e ler o livro para você. You need to get the book and read it, Você precisa pegar o livro e ler. because that leadership is available to your nation. Porque esse tipo de liderança está disponível em sua nação. And there are other leaders like Dutch Sheets E existem outros líderes como Dutch and like myself e como a mim, who have written books que escreveram livros or come and release a word to the nation, e vêm liberar uma palavra para as nações, calling the nation to its purpose. chamando as nações para o seu As propósito. I can see where God wants Brazil to be. Porque eu consigo ver o que Deus quer que o Brasil seja. And so 15 years I've been prophesying, this is where you're going to go. Então, durante 15 anos eu tenho profetizado, é para lá que vocês vão. And then I've come and I say, Então eu venho e digo, this is what you should do right now. isso é o que você deve fazer agora. Then I come back and I say, E aí eu volto e falo, I'm making you accountable. eu estou tornando vocês responsáveis por Are you isso. doing what you should be doing right Vocês now? estão fazendo o que deve ser feito. And then I speak a word Então eu falo uma palavra that empowers you que empodera você to continue in your submission. para continuar no seu processo de submissão. Because it's not what other nations say about Brazil. Não é isso que as outras nações falam a respeito do It's Brasil. not what the government says about Brazil. Não é o que os governos falam a respeito do Brasil. It's not what you say about Brazil. Não é o que você fala a respeito do What Brasil. really matters O que realmente importa is what God says é o about que Brazil. Deus fala a respeito do Brasil. And for some time I said to Marcos, E por muito tempo eu disse ao Marcos, I was like, I can see improvements.
eu posso ver melhoramentos. And there are revival movements in Brazil. Existem movimentos de avivamento no Brasil. And I see the church is growing and maturing. E eu vejo a igreja crescendo em maturidade. But when I came, I prophesied God would deal with corruption in the church. E quando eu vim aqui, eu profetizei que Deus ia lidar com a corrupção dentro da igreja. And then he would deal with corruption in the E government. depois ele lidaria com a corrupção no governo. And then I asked the question. Então eu fiz uma pergunta. When God deals with corruption in the government, Quando Deus ele toma conta, né? Ele trata a corrupção do governo, do we have Brazilian fathers nós temos pais brasileiros who can rise up que vão ser levantados and lead in that moment? e liderar nesse momento. And I wondered, E eu penso, do we have fathering leaders? eu me questiono, nós temos pais We're espirituais, going to be pais ready. We're líderes going to be ready for the 2020s. que estarão prontos para a década de 2020. And I'm beginning to see that God is providing this nation E eu começo a perceber que Deus está provendo essa nação the kind of leaders it needs. com o tipo de líderes que vai precisar. Let me say that again. Eu vou falar isso de novo. He's providing the fathers Brazil needs. Ele está provendo os pais que o Brasil precisa. Be careful, Tomem cuidado. because God may not give you the father you want, Talvez Deus não dê a você o pai que você quer, because you're not in charge porque não é você que determina isso. of designing your father. Não é você que desenha o seu pai. Your responsibility A sua is responsabilidade to submit to the é fathers se submeter aos pais that God brings into your que life. Deus traz para a sua vida. Because God will give you the fathers that you need. Porque Deus dará a você os pais que você precisa. Amen. So you have leaders at the international level. Então existem líderes no nível internacional. And submitting to them E se submeter a eles is reading their books é ler os seus livros and listening to their messages, e escutar as suas mensagens. or hearing their revelations shared by the fathering leaders in your life. Ou então escutando as revelações que eles nos deram através de nossos pais espirituais. Now you have also in fathers of regions. Você também tem pais de regiões. And these fathers of regions E esses pais de regiões are apostolic, são apostólicos. and Apostle Marcos, Juliana are these kind of leaders. O apóstolo Marcos e a Juliana são esses tipos de líderes. They lead at a regional level. Eles lideram num nível regional. Now their voices are being heard E suas vozes estão on a sendo national escutadas level. de uma forma nacional. And Apostle Marcos is even being heard at international level, E o apóstolo Marcos está sendo escutado até agora no nível internacional, as he was asked to represent the nation at an international conference. porque ele foi chamado a representar a nossa nação numa conferência internacional. And this will increase. E isso só vai aumentar. He has national level authority and leadership. Agora ele tem um nível de autoridade nacional. And this will increase. E isso vai aumentar. That's very valuable Isso é muito valioso, because he's speaking directly into your lives. porque ele está falando diretamente para as suas vidas. That's valuable. Isso é valioso. So you should honor. Então vocês têm que honrar a isso. Say amen. Digam amém. And you see, God has provided this kind of leadership Então Deus está provendo esse tipo de liderança for you. para que vocês, God did that. Deus fez eles. Why? Por quê? Why would God give you this kind of Porque leadership? Deus deu esse tipo de líderes para vocês. Because God knows where you're going. Porque Deus sabe até onde vocês vão. He has some things in mind for this group of people. E Ele tem na cabeça certas coisas para esse grupo de pessoas. He's thinking you are going to do a lot more than you realize. Ele sabe que vocês vão fazer muito mais do que vocês pensam que vão fazer. And then there will be ministry fathers. Também vão haver pais ministeriais. And of course, your fathering leaders, which we prophesied to last night, E ontem nós profetizamos sobre esses líderes que vocês têm. are growing and maturing in their fathering. E eles estão crescendo em maturidade nessa relação de paternidade com vocês. Now, I'm 64 years of age. Eu tenho 64 anos de idade. Marcos, 107. O Marcos tem 107. I'm older than Marcos. Eu sou mais velho que o Marcos. Doesn't look like. Amen. Hallelujah. Falei que não parece. But Paul, Mas the Paulo- apostle, had a spiritual son named Timothy. Paulo tinha um filho espiritual chamado Timóteo.
he trained him to be a spiritual father. E ele treinou esse filho a ser um pai espiritual. Now, these leaders are not children, Então, esses líderes não são crianças, but they're younger than I am. mas são mais novos do que eu. And you might say, E vocês podem dizer, we need someone more mature. nós precisamos de alguém mais maduro. And Paul said to Timothy, Paulo falou a Timóteo, you're going to lead people who are older than you. você vai liderar pessoas que são mais velhas que você. You're going to father people Você vai ser pai de pessoas who are older than you que in são age. mais velhos que você. And he said to Paul said to Timothy, E Paulo falou a Timóteo, he charged him. ele ordenou a Timóteo. He said, do not allow, go ahead, is that right? He charged him. Ele chamou a atenção convocou. He said, do not allow anyone to dishonor you because you're young. Não permita que ninguém o desonre porque você é novo. But be an example of the believers. Então vamos ver o exemplo dos crentes. And he lists the ways in which you are to be an example. E aí ele fez uma relação das formas como você deve ser um exemplo. So I am telling them what they should do, Então eu estou dizendo a eles o que devem fazer. and I'm making them accountable E eu estou os tornando responsáveis to do what they should do. a fazer o que devem fazer. Their marriage is strong. Um casamento forte, They're great parents. são grandes pais, They're good leaders. são bons líderes, They have wonderful vision, têm uma visão extraordinária, and they're humble, são humildes and they wash feet. e eles lavam os pés. I recommend your leaders. Eu recomendo eles como líderes. I validate your leaders. Eu valido a liderança And I deles. say to them, E eu digo a eles, do not allow anyone não permita que to ninguém dishonor you desonre vocês, because you're not as old as Dr. Don porque vocês não são velhos como o Dr. Dom, or not as old as Marcos, ou não tão velhos quanto Marcos, because God has been the one who put you in this porque position. foi Deus que colocou vocês aqui. Amen. You see, Paul had other spiritual sons and daughters. Então Paulo tinha outros filhos e filhas espirituais. And I read what the Bible says. E eu leio o que a Bíblia fala. I've been studying the Bible Eu ando estudando a Bíblia to understand fathers and sons. para entender pais e filhos. And Paul says, E Paulo diz, I have more than one spiritual son. eu tenho mais de um filho espiritual, And he said, now, I have only one spiritual son mas eu tenho um filho espiritual who's like Timothy. que era como Timóteo. I said, wow, Eu falo, that's interesting. uau, isso é interessante. What's different about Timothy? O que é diferente a respeito de Timóteo? What's unique about Timothy? O que você fala a respeito de Timóteo? Here's what Paul said. Então aí Paulo fala a He respeito. said, my other spiritual Os sons meus outros filhos espirituais, seek after their own things. os meus outros filhos espirituais buscam suas próprias coisas. They seek the things that are good for them. Eles procuram as coisas que são boas para eles. But Timothy Mas Timóteo seeks the things of Christ. procura as coisas de Jesus. Wow. One son out of all of his sons. Porque um filho no meio de tantos filhos, And I have experienced this exact same thing. e eu já experimentei essa mesma coisa. When you begin to focus Quando você começa a colocar foco on what God wants in people's lives, no que Deus quer na vida das pessoas, and you describe to them the process, e você descreve a eles o processo, and you tell them what they should do, e você diz a eles o que devem fazer, and you make them accountable for what they should e você do. os torna responsáveis por aquilo que devem fazer, If you're not very careful, vocês têm que tomar muito cuidado. people start thinking about nothing else but themselves. As pessoas começam a pensar em nada além delas mesmas. Wow, Uau, big problem. isso é um grande problema. They become narcissistic. Isso se torna narcisístico. And Paul discovered E Paulo descobre that some of his sons and daughters, que alguns de seus filhos e filhas, all they could think about tudo que eles podem pensar, was like, what's in this for me? o que tem aqui para mim? What do I get? O que eu recebo? What about my purpose? E o meu propósito? What about my destiny? E o meu destino? And they begin to think only about E themselves. começam a pensar só neles próprios. But Paul said, Mas Paulo diz, Timothy thinks about the things of Christ. Timóteo pensa nas coisas de Cristo. You see,
the reason why God is giving you so much of his attention Então, percebam, o motivo pelo qual Deus está dando a vocês tanta atenção is because of something God decided, é por causa de algo que Deus decidiu, not you. não vocês. He chose you. Ele escolheu vocês. You didn't choose him. Vocês não o escolheram. He called you. Ele chamou vocês. You didn't call him. Não foram vocês que chamaram ele. He loved you. Ele amou vocês. You didn't even love him Vocês nem amavam eles until he antes. came, Até que ele veio. and now you love him E very much. agora vocês o amam bastante. Your destiny, O destino de your vocês, personal destiny, o destino pessoal de cada um de cannot vocês, be separated não pode ser separado from the destiny of this ministry. do destino desse ministério. What's good for what God is doing in others O que é bom para aquilo que Deus está fazendo nos outros, is good for you. é bom para vocês. And if you're not careful, E se vocês não tomarem cuidado, you will begin to think, vocês começarão a pensar: I need to be the favorite. eu tenho que ser o favorito. Here's what I say to all my spiritual sons and daughters E aqui vem o que eu falo para todos os meus filhos e filhas espirituais. every time I see them. Every time I see them. Toda vez que eu os vejo, You're my favorite. você é o meu favorito. Then I say to the other one, E aí eu viro pro outro: you're my favorite. você é o meu favorito. You're my favorite. Você é o meu favorito. You're my favorite. Você é meu favorito. You're my favorite. Você é meu favorito. Because they're all my favorites. Porque todos eles são os meus favoritos. If you have favor, Se você tiver favor, you're a favorite. você é favorecido, favorito. Now, all the people in this room, Então todas essas pessoas na sala you have favorite. que têm favor, You're God's favorite. vocês são favoritos de Deus. But you didn't do anything to deserve it. Mas vocês não fizeram nada para merecer isso. God chose you. Deus escolheu vocês. He's been working toward this generation Ele vem trabalhando na direção dessa geração since before creation. desde antes da criação. In the last 400 or 500 years, E nos últimos 400 ou 500 anos, God has been working in Brazil, Deus vem trabalhando no Brasil, anticipating antecipando this generation. essa geração. He's been planning Ele vem planejando all this time todo esse tempo for you to be a fathering para que generation. vocês fossem pais na geração de vocês. And He's trusting you E Ele está confiando em with vocês the inheritances of com nations. as heranças das nações. He's putting something into Brazil Ele está colocando algo no Brasil so He can release something through Brazil. para que Ele possa liberar algo através do Brasil. And it will touch every nation. E vai tocar todas as nações. We have just established another base in Africa. Nós acabamos de estabelecer uma nova base na África. I was speaking about that in Tanzania. Eu estava falando a respeito disso na Tanzânia. And as soon as I heard about this, E no momento que eu escutei a respeito I disso, said to Dr. Jonas, my spiritual son, eu falei para o Dr. Jonas, meu filho espiritual, I said, I'm going to invite Brazilians to partner with me in Africa. eu vou convidar brasileiros para fazerem parceria comigo na África. Because everywhere God is working, Porque em todos os lugares onde Deus está trabalhando, in every nation on the earth, em todas as nações da terra, God is calling Brazilians Deus está chamando to be brasileiros part of the fathering. para que façam parte da relação de paternidade. There will be a nation in Africa Vai ter uma nação na África that will become the fathering nation que se tornará também uma nação de paternidade and will begin to turn other nations in Africa. e começará a se virar para outras nações da África And the entire continent will be touched. e todo o continente será tocado. And I believe, E eu creio, and I prophesy, e eu profetizo that Brazilians que os brasileiros will be a part of this process. farão parte desse processo. It's true in Europe. E também na Europa, It's true in Asia. e na Ásia, And your influence in the Americas e na sua influência nas is Américas. very, very strong. É muito, muito forte. And soon Brazilians are going to touch every nation in South America E não vai demorar muito para o Brasil tocar todas as nações da América do Sul. and begin to father Panama and E other depois vão nations subindo pelo Panamá, in Central America. na América Central.
And I'm telling you what's happening. E eu estou dizendo a você o que está acontecendo. God promised this, and I prophesied this 15 Deus years ago. prometeu isso e eu profetizei isso 15 anos atrás. God's forming a new relationship between Brazil and the United States. Deus está estabelecendo uma nova relação entre o Brasil e os Estados Unidos, And fathering nations sendo pais de nações. will create alliances Vão ser estabelecidas alianças entre nações to work together para trabalharem juntas at the national level. no nível nacional. But ministries like this one, E ministérios como esse, ministries here in Ribeirão Preto, ministérios como esse aqui em Ribeirão Preto, God will use you to touch other nations. Deus usará vocês para tocar outras nações. Can you say amen? Then you will also have personal fathers. Mas vocês também têm pais pessoais. These are people who know more about you São pessoas que conhecem mais a respeito de vocês. that you don't realize are your fathers. Você não percebe que eles são seus pais. Spiritual fathers Pais espirituais in your life, na sua vida. and they're standing right in front of E you, eles estão bem na sua frente. and you don't realize who they are E você não percebe quem eles são. until God begins to speak through them Até que Deus começa a falar através deles into your life. na vida de vocês. Amen? Amém?